Fala, contador, contadora, tudo bom com você? Estamos aqui começando, dando continuidade, na verdade, na nossa websérie de lives contra a crise. Lives para ajudar você, empresário contábil, a superar esse desafio dessa crise que está acontecendo aí, que está vindo, que tende em algum momento a acelerar. Eu quero te ajudar a proteger o teu negócio contábil, imunizar o seu negócio contábil para que você sofra menos. Nós temos um grande desafio pela frente. Claro que o maior desafio que nós vivemos é o desafio humanitário, sem dúvida nenhuma. É uma doença aí que tem um grau de contaminação muito acelerado, que muitas pessoas estão sendo alvo, né? Especialmente os grupos de risco, dos idosos, pessoas com outros problemas de base, mas também um grande pânico, né? Um grande medo generalizado. E nós temos que tratar e dar a devida seriedade para esse momento que a gente está vivendo. Mas, como já falei para você em outros momentos, eu não sou a pessoa mais indicada para te falar das medidas sanitárias, das medidas, dos cuidados que a gente tem que ter. A mídia está cuidando muito bem disso. Eu estou aqui para te falar o que você precisa fazer para o seu negócio contábil passar por essa crise. O que você precisa fazer para que você e o seu time juntos possam superar esse desafio. Então esse é o meu objetivo nessa live de hoje. E antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria entender um pouco melhor. Você que está aqui no chat, manda aqui embaixo nas perguntinhas. Manda aqui embaixo de qual cidade você é, por favor. Para a gente poder saber de onde vocês são cada um. E a gente ter uma noção aí de quem é que está com a gente ao vivo aqui agora. E eu fiz uma live terça-feira, não sei se você assistiu essa live aqui no Instagram. Naquele momento, 2 dias atrás, a gente tinha pessoas de várias cidades diferentes, algumas cidades já impactadas por essa crise, né? por essa histeria coletiva, outras cidades mais do interior, cidades mais para dentro do Brasil, né? Mais para dentro do continente, ainda sem ter grandes reflexos. Eu falei com você na live de terça-feira, e quem assistiu a aula do Desafio 2020, a primeira aula, sabe, né, o que está acontecendo nesse momento é um efeito de um grande gatilho mental de medo que tem tomado as pessoas. Né? As pessoas estão preocupadas, estão receosas, estão inseguras, e o medo faz com que as pessoas mudem seus hábitos, mudem suas ações, nem sempre tomando atos que fazem sentido. Né? Eu até comentei no caso dos supermercados lotados aqui na minha cidade. Se você tem uma doença, que é uma doença de contaminação pelo contato, se você vai para um lugar lotado, você está se expondo mais à contaminação. E é exatamente isso que as pessoas estão fazendo quando elas lotam supermercados. Elas estão se expondo mais à contaminação, às vezes comprando o que não precisam, prejudicando o outro que precisava. Caso muito claro que tem aqui é o álcool em gel, né? Acho que o álcool em gel deve ser hoje o suprimento que todo mundo está querendo comprar. Se esquece que o sabão é mais eficiente do que o álcool em gel. Se você for ficar em casa, então o sabão é suficiente para isso, né? Sabonete, enfim. Mas é um momento em que as pessoas estão tomadas pelo medo. E os empresários também. E aí vem o desafio, né? O que essa crise vai proporcionar para a gente, nós que temos empresas de contabilidade, o que essa crise vai nos trazer de desafios? E é sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje. Quais são os desafios e como vencer esses desafios, especialmente como vender na crise. Esse é o tema que nós vamos ter hoje no nosso bate-papo. E eu já vou, inclusive, já te dizer que aqui no Instagram tem uma caixinha, tá vendo aqui embaixo? Tem uma caixinha com uma interrogação. Essa caixinha é uma caixinha de perguntas. E aqui, nessa caixinha de perguntas, você pode fazer perguntas para mim. Eu vou até já responder uma pergunta aqui, que me perguntaram olá. Então, olá para você também. Obrigado aí pela sua presença. Então, a caixinha de perguntas e respostas serve para você me perguntar. A partir de agora, essa caixinha está aberta para você fazer sua pergunta para mim, para a gente conversar sobre esse momento desafiador que nós estamos tendo. Tá bom? Então, você deixa sua perguntinha aqui nessa caixinha. Não deixa no chat, porque no chat eu não consigo ler todas as respostas, né? Eu fico olhando aqui para os seus olhos, que no caso é a lente da câmera, então não consigo ficar lendo aqui as perguntas que você faz. Então, talvez se você fizer uma pergunta aqui, eu não vou conseguir ler, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, manda aqui na caixinha. Tô dando um reflexo aqui no meu rosto. Deixa eu ver se consigo ajeitar isso aqui. Beleza? Outra dica também para você
para todos, não é? Uma dica que eu já tenho usado nas outras lives é a seguinte: sempre que a gente estiver conversando aqui e você sentir que alguma dica, algum insight poderoso que vai te ajudar, alguma ideia que vai fazer com que você avance, clica no coraçãozinho. Por quê? Às vezes, a gente está numa live aqui, uma live de 1 hora, nem todo mundo está atento ao que está sendo falado. E quando começa a subir coraçãozinho aqui do lado, opa, é um marcador de que tem algo importante sendo dito. Então, se eu te dei um insight, se eu te dei uma ideia, e essa ideia fez sentido, conectou, clica no coraçãozinho para que você sinalize para as outras pessoas que, opa, tem uma sacada importante aí. Beleza? Vamos exercitar aí? Vamos exercitar essa técnica? Então todo mundo aqui, ó, clica nesse coraçãozinho aqui, por favor. Isso aí, show de bola. Show de bola, galera. Então, veio algum insight legal? Coraçãozinho para todo mundo ficar presente para esse insight. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Pedro, que doideira é essa? Vender na crise. Pô, como é que você vai vender na crise, cara? Tá todo mundo desesperado, os empresários estão aí, muitas empresas fechadas, outras empresas perdendo vendas, queda de faturamento já de 20%, de 30%. Como é que você quer falar de vendas nesse momento de crise? Muitos de vocês podem pensar e podem falar isso. E deixa eu te contar uma coisa, meu amigo. É justamente por conta da crise que você precisa vender. É justamente por esse motivo. Porque, fatalmente, todos nós vamos ser impactados por essa crise, né? As nossas empresas contábeis, nós somos um negócio B2B, né? Business to business. Então, nós dependemos de outros negócios estarem prosperando para que a gente prospere. Se esse negócio, se o nosso cliente final está passando por uma crise, nós também seremos afetados. E esse impacto ele vai vir por inadimplência. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo inadimplência. Inclusive, fazer uma pesquisa rápida aqui. Se você já estiver sofrendo com inadimplência, no comentário aqui embaixo, escreve assim, eu. Coloca eu, se você já está sofrendo com inadimplência. Deixa eu até colocar aqui o tema da live, né? Vamos lá. Quando vocês colocam aqui, como vender. Deixa eu botar aqui. Legal. Muita gente respondendo eu. Então, é um fenômeno que muitos vão sofrer, gente. Nossos clientes, especialmente aqueles clientes que dependem de atendimento pessoal, né? Então, galera do comércio, restaurantes, lojas de shopping. Inclusive, aqui no Espírito Santo, os shoppings já estão fechados, né? O governador e o prefeito das minhas cidades já definiram isso. Academias fechadas. Então, assim, alguns negócios estão sendo impedidos de funcionar. É óbvio que o contador vai ser prejudicado com isso. E além desse risco da inadimplência, que muitos de vocês estão vivendo, como eu já estou vivendo na minha empresa, na Marco, nós também temos o risco de sermos substituídos. Existe um fenômeno no marketing chamado substituição de consumo. Eu falei isso na live de terça-feira. O que é esse fenômeno? É o seguinte, quando as famílias, quando as pessoas estão diante de uma crise, elas tendem a mudar a marca dos produtos que elas consomem, buscando produtos mais baratos. Então, as famílias não deixam de comer biscoito, elas só trocam o biscoito, elas deixam de comer o passatempo e passam a comprar o biscoito da marca genérica do supermercado. Isso é substituição de consumo. É quando o consumidor continua comprando a carne, só que em vez de comprar uma carne de primeira, ele compra uma carne de terceira. Então, o que pode acontecer com a gente é essa substituição de consumo, que é justamente as empresas trocarem as nossas empresas contábeis com preços mais caros por serviços contábeis com preços mais baratos. Serviços de contabilidade online, serviços de profissionais recém-formados que estão entrando agora e vêm com preço baixo, serviços de empresas que cobram mais baixo, até pelo desespero. E já está até acontecendo isso com imposto de renda. Não sei se você já viu, mas o que tem aí de gente anunciando imposto de renda por R$50, você já viu isso, gente, na internet? Já tem muito contador aí, muito contador já indo para o desespero, porque realmente precisa fazer receita. E aí é um ambiente bem desafiador, né? De como conseguir vender, como conseguir prosperar nesse momento de crise. Então, te dizer que você precisa vender agora ainda mais, porque nós vamos sofrer. É inevitável. Agora, quem vende sofre menos. Então você precisa vender. E eu vou te dar um outro motivo pelo qual você precisa vender. Os seus clientes precisam de você. Agora, meu amigo, minha amiga, é o momento mais importante
que o empresário precisa de um contador consultor. Agora é a hora que ele precisa de você. Porque agora é que ele está mais vulnerável. Muitos empresários estão agoniados, estão tristes, muitos estão depressivos, estão com medo. Eles precisam do seu apoio. Eles precisam de um braço forte do lado deles que fala, cara, você vai conseguir superar esse momento. Você vai conseguir passar por essa. Você já passou por tantas outras, essa vai ser mais uma. Ele precisa de alguém para dar essa palavra de incentivo, mas precisa de alguém também para dar orientação. E vou falar logo, né? Precisa de alguém que dê oxigênio. Orientação para sair dessa o mais rápido possível. É agora que ele mais precisa de você. É agora que ele mais precisa de um contador consultor, de uma contadora consultora. Então você precisa vender para que você possa ajudar mais pessoas. Quem assistiu a aula do Desafio 2020, a aula de ontem, a aula sobre vendas, eu te contei que vendas, na verdade, ela deve ser ressignificada. Vender é ajudar. Quando você está vendendo para alguém, a sua preocupação tem que ser como eu faço para ajudar ao máximo possível essa pessoa. E quando eu digo ajudar, é ajudar com orientação, com educação, com instrução, com cobrança, mostrando as oportunidades e mostrando as ameaças que estão diante dessa pessoa. Vender é ajudar. Então, você precisa vender sim na crise, porque quando você está vendendo, você está ajudando. E como você sabe, né, já na aula 1 do Desafio 2020, você aprendeu que quando você ajuda, você ativa um gatilho mental muito poderoso. Que gatilho mental é esse, galera? Quem me ajuda com esse gatilho mental aí? Escreve para mim aqui o nome do gatilho mental, por favor. Ninguém estava na aula do Desafio 2020, hein? Vocês são fogo, né? Aí tem uma boa que está sempre comigo aqui, ó. Bacana, valeu. Nídia, obrigado pela presença. André, Júnior, Rosana, Eliezer, Edson. Quanta gente boa. Isso aí, olha. Madi Silva, deve ser Madi Silva. Gatilho da reciprocidade. É isso aí. Quando você está ajudando alguém, você está ativando um gatilho poderosíssimo que todo ser humano tem, que é o gatilho da reciprocidade. E esse gatilho diz que quando você dá algo para alguém, esse alguém tende a te dar algo em troca. Quando você ajuda alguém, esse alguém tende a querer te ajudar. E na hora que você chama ele para uma venda, ele fecha. Porque ele está já impactado por esse gatilho da reciprocidade. Então, meus amigos, vender é ajudar. Você precisa vender na crise para você passar por ela, para que você não sofra tanto com ela e para que você possa ajudar mais empresários, porque os empresários precisam de contadores que ajudam a superar essa crise. Não basta um contador despachante nesse momento. Um contador, para mandar imposto e mandar folha no momento de crise, é o primeiro a ser cortado. Porque pensa só, pelo menos para as pequenas empresas, está se falando de uma postergação de imposto. Ou seja, o trabalho de apuração fiscal que a gente vai fazer agora, daqui para frente não tem mais valor nenhum. Porque o pequeno empresário já sabe, a mídia já está bombando que ele não precisa pagar o imposto. O que você sabe muito bem pode ser uma bomba relógio, né? Se o cara não paga o imposto agora, isso vai virar uma dívida depois e vai precisar depois de um refis para isso, enfim. Mas a parte de apuração de impostos, nossa, perde valor. E a parte de funcionários também é um desafio. Então, agora é a hora dos serviços consultivos. Agora é a hora de você se provar um contador consultor. Se você não sabe como fazer isso, não tem problema nenhum. Se não se ensina na faculdade, se não se ensina no mercado de trabalho, nessa semana está rolando o Desafio 2020. Vai lá no meu perfil, no meu link, se inscreve lá e participa, porque lá eu estou te ensinando isso gratuitamente. E é só nessa semana. Infelizmente, tivemos essa crise junto aí nesse momento, mas o que a gente pode fazer agora é afiar o machado. Mas você precisa, nesse momento, se provar como essencial para esse empresário. Porque se for só para entregar conformidade, no momento de crise, meus amigos, a conformidade é o que menos importa. Já estão falando em postergar obrigação do imposto de renda, já se declarou, já se disse aí postergar o Simples Nacional, o que também está uma bagunça, né? O pessoal posterga o Simples Nacional e coloca lá só os tributos federais. E aí? E o ICMS e o ISS que estão ali dentro? O que vai acontecer? Você vê que o próprio governo está desesperado, né? Fala que vai postergar, colocar o vencimento para depois, e o que vai acontecer com o ISS e as prefeituras? Então, assim, é um momento que o contador tem que educar. Inclusive, muitos contadores divulgaram essa notícia para os seus clientes sem deixar claro para eles que existe essa tributação municipal estadual, que ele pode ter que pagar. Então, assim, até na educação a gente tem que ter algum cuidado para orientar o nosso cliente de maneira certa, porque uma vez que você passa uma informação e essa informação está incompleta, você pode ajudar o cliente, mas você está se prejudicando com isso, sacou? Esse é o cuidado. Você tem que sempre alimentar o teu cliente com as informações corretas,
para que você evite, de repente, uma quebra de credibilidade por conta disso. Eu vi muitos contadores divulgando essa notícia, mas sem deixar claro para o cliente esse detalhe que o governo está trazendo. Ok? Então é isso, essa live de hoje, ela tem o objetivo de dar continuidade nessa live, nesse kit anticrise, para te ajudar. E a primeira mensagem que eu tenho para te dar é essa. Meu amigo, minha amiga, você precisa ser fortaleza. Nesse momento de crise, nesse momento de gatilho mental do medo que opera nas pessoas, todo mundo fica meio desnorteado, as pessoas tendem a fazer bobeira nesse momento. As pessoas tendem a se desesperar. Acontece nesse momento efeito de manada. Você vê o que está acontecendo com a Bolsa, uma queda livre das ações. Por quê? O efeito manada. Você vê a ação caindo, caramba, eu preciso vender. E aí eu vendo a ação. Só que quanto mais pessoas vendem, mais o preço da ação do ativo cai. Movimento de manada, movimento de desespero. Nesse momento é que os líderes se provam indispensáveis. E você é um líder. Você lidera uma organização contábil. Você lidera uma família. Muito provavelmente você tem uma família. Você não tem o direito de ficar desesperado. Você está entendendo isso? Você não tem o direito de se desesperar. Sabe por quê? Porque se você se desesperar, você leva todo mundo junto. Líderes são aqueles que mobilizam as pessoas, aqueles que influenciam as pessoas. Se você se desesperar, você influencia todo mundo. E você não tem esse direito. Então estou nessa live aqui para dar um tapa na tua cara. Ó, pede para sair. Acorda, porra. Você não tem o direito de se desesperar, cara. Você está vivo? Você está com saúde? Está aqui me vendo? Tá conversando comigo aqui agora? Levanta a cabeça. Você precisa ter pensamento positivo. Ficar pensando em bobeira não vai te ajudar em nada nesse momento. O que você tem que fazer agora é se esforçar ainda mais. Tem um ditado em inglês que é o seguinte: if in trouble, double. O que ele significa? Se você tem problemas, duplica. Se tu está vivendo dificuldade, meu amigo, minha amiga, duplica seu esforço. Trabalha mais, se esforça mais, rala. Mas você não tem o direito de desistir, você não tem o direito de se desesperar. Porque tem muita gente dependendo de você. Você tem sua família, você tem seu time, seus clientes que dependem de você. Agora é o momento dos contadores se provarem fortaleza. Serem referências para os seus clientes, para os seus familiares, para os seus amigos. Porque gente desesperada, gente para falar notícia ruim, tá cheio, cara. Então assim, eu até... Claro, não estou te propondo que você vire um alienado, uma alienada. Mas, cara, de repente se desconecta um pouco dessas notícias ruins. Tem gente que fica no G1 só atualizando, apertando F5 para ver notícia de desgraça. Parece que tem gente que está fazendo contagem de casos. Ah, não, agora tem mais tantos casos. Porra, bicho. Isso vai te levar para algum lugar? Não vai te levar para lugar nenhum, cara. Então você tem que ter mentalidade forte, mente positiva. Você não pode cair nessa bobeira, nessa armadilha. Você não pode cair no gatilho mental do medo. Você não tem esse direito. Tá claro para você? Esse é o teu compromisso com você mesmo, cara. Seu time precisa de você, sua família precisa de você, seus clientes precisam de você. Então, ó, é hora de ter mente forte. Não deixa cair por esse medo. É óbvio que nós temos que tomar os cuidados. Ninguém está falando que não existe o problema. O problema existe. Mas agora é hora de você se provar fortaleza. Ok? Show de bola. Vamos avançar. E aí? Como vender nesse momento? Como é que eu vou vender para alguém nesse momento que está todo mundo em incerteza, insegurança? Em momentos de crise, meu amigo e minha amiga, preste atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa vender oxigênio. Como assim, vender oxigênio? O que significa isso? Isso é uma analogia que é o seguinte: quando a gente está debaixo d'água, né, você está, imagina, você está na piscina e de repente você resolve afundar. Você afunda, pega no mar, você vai no fundo do mar e caiu alguma coisa lá no fundo do mar, você quer pegar aquilo no fundo do mar. E você vai lá nadando, nadando, nadando. E você nada tanto, 2, 3 metros, e você fica sem ar. No momento que você fica sem ar, não sei se você já teve essa sensação. Quando o ar te falta, tudo perde a prioridade. Tudo. O amor, a família, o teu time de futebol, tudo perde a prioridade. Porque tudo que passa a valer é o oxigênio. Você fica naquele desespero, atrás de oxigênio, oxigênio, oxigênio.
Oxigênio é o mais importante no momento de crise, porque é o que vai fazer você sobreviver. O que vai fazer você sobreviver naquele cenário é o oxigênio. Então você que está afundando, você precisa voltar à superfície para respirar. Depois você vai pensar nas outras coisas. Mas você precisa nesse momento de oxigênio. E o que seria oxigênio para o empresário? Especialmente oxigênio para um pequeno empresário. Oxigênio para ele significa caixa. Nesse momento, você precisa ajudar o seu cliente a fazer caixa. E esse deve ser, na minha opinião, o maior esforço que os contadores têm que ter nesse momento de crise. Contribuir para que os clientes façam caixa. E você pode fazer caixa de duas maneiras. Ou trazendo dinheiro novo, preferencialmente dinheiro de terceiros, né, venda, ou vendendo os produtos, né, também pode ser por empréstimos, que é uma opção, ou deixando de ter dinheiro saindo do seu caixa. Você tem esses dois principais caminhos. E na minha opinião, o que o contador tem que fazer é vender oxigênio para o empresário, que significa ajudar ele a fortalecer o caixa, a avançar na gestão financeira. E veja, o contador, dentre todas as despesas do empresário, entre todas as despesas que tem numa empresa, essa é praticamente a única despesa que a empresa tem que pode ajudar a diminuir as outras despesas. Faz sentido? Porque olha só, o aluguel que o empresário paga não ajuda ele a diminuir as outras despesas. Os funcionários, muitas vezes, são funcionários de produção, não ajudam ele a diminuir as outras despesas. Estão lá só para fabricar o produto ou serviço. O sistema que ele paga também não ajuda ele a diminuir. O que pode ajudar ele a ter inteligência de negócio é o contador. A não ser grandes empresas, que aí passam a ter consultores, né, consultores especializados, mas dos pequenos negócios, onde estão 90% dos nossos clientes, pelo menos os meus clientes, o contador, cara, é o braço direito do empresário. O contador é a referência do empresário. É o cara que pode salvar a pequena empresa. Está nas nossas mãos poder ajudar as pequenas empresas. Porque a gente que tem proximidade com o cliente, a gente que tem intimidade com ele, a gente que tem contato com ele, nós podemos ajudá-lo. Então essa é a nossa responsabilidade. É para isso que a gente tem que ser fortaleza nesse momento. Para poder ajudar o cliente. Ajudar o cliente com essa parte psicológica, sim, você sabe muito bem, você que é empresário contábil, você sabe disso. Nós fazemos muitas vezes a função de psicólogo dos clientes, não é verdade? Eu tenho certeza aí, se isso aconteceu com você, aperta o coraçãozinho aqui para mim, por favor, que muitas vezes você se deparou com um cliente triste, com um cliente depressivo, com um cliente chorando, com um cliente desesperado. Cara, os empresários contábeis são os verdadeiros coaches do Brasil, os verdadeiros psicólogos. Porque a gente se depara o tempo todo com frustrações, com sonhos, com medos, com ambições dos empresários. Então, é o momento da gente dar apoio psicológico para ele, sim. Então, mantenha contato com o seu cliente. Cara, pega lá a tua relação de clientes ativos, traça uma reguinha, se for mais moderninho no Excel, seja onde for, mas garante que você falou com todos os seus clientes nessa semana. Garanta que você falou com todos os seus clientes nessa semana. Porque essa semana que ele está desesperado. Essa semana que ele está precisando de ajuda. Então, é o momento de você estar perto desses clientes. Vendas não é só vender para o cliente novo, vender para o cliente atual. Até porque você sabe, né? Nosso serviço contábil é uma venda, é um contrato, um contrato de trato continuado, né? Nós chamamos no direito isso. São contratos que se protraem no tempo. Então você está vendendo o tempo todo, é igual um casamento. Você está vendendo o tempo todo. Então você precisa vender mais para os seus clientes nesse sentido. Mantenha contato com todos eles. Se você ainda não fez isso, você tem uma oportunidade. Olha que maravilha. Amanhã é sexta-feira. Que dia legal para você ligar para o teu cliente? Então mantenha contato com seus clientes. Venda para eles. Porque lembra, vender é ajudar. Vender é ajudar. Então ajude os seus clientes. Ok? E ajude eles com o quê? Vendendo oxigênio. E o que é o oxigênio? Como eu já te expliquei, é caixa. Como um contador pode ajudar um empresário a ganhar fôlego de caixa? Primeiro, dando clareza para esse empresário de como fazer isso. Dando clareza. E como o empresário contábil pode fazer isso? Existem basicamente dois caminhos em que um contador pode operar o caixa do cliente e dar clareza no caixa. O primeiro caminho é ensinando para a equipe dele a fazer esse controle de caixa.
É o que nós chamamos de consultoria financeira. Claro que consultoria financeira é um termo muito amplo, existem diversos tipos de consultoria financeira, mas a consultoria financeira que me refiro aqui é de implantar um sistema de gestão financeira, um método, um processo de gestão financeira. A consultoria financeira é um serviço maravilhoso que transforma a vida das empresas, só que para a consultoria financeira funcionar, ele depende de alguns requisitos. Primeiro requisito, que essa empresa tenha uma maturidade. Essa empresa, para poder a consultoria financeira funcionar, ela precisa ter pessoas para fazer isso, pessoas minimamente competentes, que estejam lá focadas para fazer isso, comprometidas em fazer isso. Ela precisa de um software adequado para fazer esse controle financeiro, um sistema que consiga ser alimentado e levar essas informações, e ela precisa de um processo modelado, um passo a passo, atividades para que ela possa fazer esse controle financeiro. Se você tem esses recursos, essa estrutura, você consegue montar esse processo e implantar um processo de consultoria financeira. Essa realidade, ela, na minha opinião, a consultoria financeira é mais focada para empresas de médio porte. Aquelas empresas que já começaram a crescer, pequeno para médio porte, que tem já um produto, um serviço sendo vendido, mas não consegue controlar bem o financeiro. A maioria das empresas no Brasil, que são micro e pequenas empresas, não tem condições de fazer o financeiro por conta própria. A maioria das empresas no Brasil não tem condições de fazer o financeiro por conta própria. Por quê? Porque não tem um desses três requisitos. Ou não tem um funcionário capacitado para isso, um funcionário minimamente pronto para isso, porque todos os funcionários estão na produção, estão na entrega do serviço, estão na fabricação do produto, ou porque não tem um sistema adequado para isso. Muitas empresas não usam software, ou usam software só de operação, é um software que só cuida da operação do negócio, não cuida da gestão, ou não tem processos, não sabe como fazer isso, o empresário não domina seus números. Então a maioria das empresas no Brasil se encontra nesse estágio de não dominar os números e não tem como fazer isso sozinho. Esse é o ponto. É aí que os contadores consultores se fazem indispensáveis. Porque no momento em que você mostrar para o empresário que você, contador, sua empresa, pode controlar o financeiro do cliente, você vai começar a poder ajudar ele a ter mais oxigênio. Porque ele vai começar a enxergar o que está acontecendo com a empresa dele. Nesse momento de crise, tudo que você precisa é de clareza. Você precisa saber para onde o teu dinheiro está indo, quanto o dinheiro vai, para onde ele foi, de onde ele veio. Isso só o financeiro e a contabilidade respondem. Só que, mais uma vez, os empresários não são capazes de fazer sozinhos, eles precisam de ajuda. E você é quem vai ajudá-lo. Você é o bombeiro que vai salvar ele nesse momento. Você, voltando ao evento do oxigênio, você é o salva-vidas que vai entrar no mar e vai tirar ele lá do fundo para dar para ele oxigênio. Essa é a sacada. Você quer vender mais para os seus clientes, seja clientes atuais, sejam seus clientes futuros, você precisa vender oxigênio. E a principal forma de você vender oxigênio é você dando clareza financeira. Ofereça o serviço de terceirização do financeiro, que nós, empresários contábeis, chamamos de BPO financeiro. Ofereça terceirizar o financeiro do seu cliente. E olha, isso pode ser feito totalmente sem contato físico. A terceirização do financeiro é um serviço por essência digital. A gente faz terceirização do financeiro há 19 anos, 2 condomínios que a gente administra. Nos condomínios, o meu tempo do BPO financeiro do condomínio, que nós no condomínio chamamos de assessoria financeira, era um BPO financeiro raiz, era no cheque. Então, como é que funcionava? A fatura chegava no condomínio, meu office boy ia lá no condomínio, pegava uma lote com essa fatura, trazia para o meu financeiro. O meu financeiro lançava contas a pagar no condomínio 21, que é o sistema de condomínio que a gente usa, emitia um cheque, um formulário, aquela folha dupla, né, aquele cheque carbonado, mandava para o condomínio de novo. O síndico assinava o cheque, assinavam os membros do conselho, presidente do conselho, e devolvia o cheque para a gente. Esse malote chegava para a gente organizava, na data de vencimento, mandava para o banco. O banco autenticava tudo, pagava, devolvia para a gente o documento físico. Por fim, nós organizávamos todos os documentos numa pastinha e devolvíamos na prestação de contas mensal. Esse é o BPO financeiro que eu faço há 19 anos. Então, peguei uma época do BPO financeiro raiz. O que aconteceu desses anos todos para cá? A internet se consolidou, ficou um meio seguro. E hoje as pessoas pagam tudo pela internet, então não precisa mais desse trânsito de documento. É simples, é só você oferecer a terceirização do financeiro. Esse momento de crise é o que o cliente precisa. E eu, no teu lugar, faria, inclusive, de graça nesse primeiro mês.
Porque você vai ver, e eu vou te ensinar isso na aula de amanhã, do Desafio 2020, é uma aula obrigatória, tá? Nesse momento de crise, a aula de amanhã do Desafio 2020 é obrigatória, porque nela eu vou te ensinar a vender e entregar o BPO financeiro. Então, assim, a gente está falando que você vai precisar, para conquistar mais clientes, vender oxigênio. Oxigênio para a empresa é caixa. Eu vou te ensinar amanhã como você faz isso. Então, assim, é obrigatório. Você não pode perder essa aula do Desafio 2020. Mas quando você for vender esse BPO financeiro, a minha sugestão é o seguinte, faz para ele em cortesia o primeiro mês, para ele ver, porque ele precisa enxergar o que está ali. Ele precisa saber o que é o financeiro dele. Ele vai adorar saber que você está se dispondo a ajudá-lo. E depois que ele começar a enxergar o financeiro, ele vai saber por onde cortar. E ele vai ver, porra, eu não posso cortar o meu contador. Porque cortar meu contador vai dar uma economia, às vezes, de R$100, R$200, R$300. Porra, o que são os R$100? Se esse meu contador já está me ajudando a reduzir outros gastos. É só mostrando, provando o gatilho mental da prova, provando o valor para o teu cliente, que ele não vai te cortar, cara. Se você não provar valor para o seu cliente, ele vai fazer substituição de consumo. Ele vai te trocar por um mais barato. Em momentos de crise, tomam-se ações desesperadas. Então agora é a hora de você provar para ele que sim, você é capaz de ajudá-lo a dar oxigênio, que é controlar o caixa. Faz sentido isso aí, gente? Dá um coraçãozinho aqui para mim para poder entender se vocês estão comigo. Legal. Galera, eu tô vendo aqui, eu tô sempre olhando pros olhos de vocês, que é essa câmera aqui. Eu tô vendo que algumas pessoas estão mandando pergunta para cá. Não pergunta no chat, eu não consigo ver o chat, tá, galera? Manda pergunta aqui no quadradinho. Daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas. Legal, tem bastante pergunta já. Para terminar esse papo, galera, e ir para as perguntas de vocês, vamos lá. Tem uma frase do Conrado Adolfo que eu até trouxe para vocês, que é uma frase poderosa. Presta atenção. Não procure clientes para os seus produtos. Procure produtos para os seus clientes. O que essa reflexão traz para a gente? Muitas vezes nós queremos achar clientes para comprar nossas soluções. Nesse momento de crise, ainda mais, o fluxo é inverso. Você precisa estar com o seu cliente e perguntar, cara, o que você precisa? Porque com base no que ele precisa, você vai mobilizar esforços para ajudá-los. Na minha opinião, essa é a postura de um contador consultor. É a postura de um médico, que ele diagnostica o problema primeiro para depois prescrever o tratamento. É óbvio que existem protocolos, existem regras gerais. Olha, se o cara tem a doença tal, você dá o medicamento tal. Existem protocolos. Só que nem todo mundo é igual. Então você precisa entender o contexto do empresário. Então, ouça o seu cliente, ouça o seu futuro cliente. Entenda o que você precisa. Porque às vezes você vai ver que o que ele precisa é de um empréstimo bancário. E aí você vai falar, faz sentido ter um empréstimo bancário? E aí tem muita empresa desesperada. O que acontece nesse momento de crise? O cara vai desesperado e pega um empréstimo no primeiro banco que ele vê, no banco que ele tem conta. O que o gerente de banco, inclusive um ponto, gente, nada contra gerente de banco, tem muitos amigos gerentes de banco, mas, cara, o gerente de agência bancária, ele é treinado para fazer o banco ganhar lucro em cima de você. Não sei se você sabe, mas é um povo muito treinado para ganhar dinheiro em cima do empresário. Não por outro motivo, os bancos do Brasil são um grupo de empresas que mais lucram. Você pega no passado o lucro recorde do Itaú, lucro recorde do Bradesco. Os caras são muito bons em tirar dinheiro do empresário. Porque o empresário, muitas vezes, é trouxa, cara. Compra a primeira solução que apresenta. Não, cara, você tem que fazer pesquisa. É nesse momento que é a hora de pesquisar. Tem muita empresa pagando empréstimo, financiamento que tomou há 3 anos atrás, quando a taxa Selic estava lá em 10%, em 11%, em 15%. Cara, a taxa Selic está agora em menos de 4%. Está 3,75%, não é isso? 3,75% é a menor taxa Selic da história. Parênteses, se você não sabe o que é a taxa Selic, você precisa aumentar seu repertório. Aquilo que eu tenho falado, o contador consultor, ele tem que ter repertório, é o tesão, né? Conhecimento vertical profundo, conhecimento amplo, diverso, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter repertório. Mas agora é o momento de você pegar empréstimo. Porque a taxa básica de juros, a taxa que o governo está cobrando para emprestar dinheiro é a menor possível, de remunerar o capital dele é a menor possível. Então agora é a hora de você reestruturar suas dívidas. É hora de você chegar para aquele empresário que está pagando empréstimo e falar, meu amigo, vai no gerente do teu banco e vai em todos os bancos da redondeza, todos eles, Itaú, Bradesco, Sicoob, Santander, todos eles, e fala, ó,
Essa aqui é minha empresa, esse aqui é o meu faturamento dos últimos 12 meses, essa aqui é minha conta. Eu preciso de tantos mil reais de empréstimo. Eu estou levantando cotação, já fala isso. Eu estou levantando cotação com outros bancos que eu preciso desse empréstimo. Você tem interesse? E você vai conseguir uma taxa de juros menor. Cara, é uma dica boba dessa, que faz o empresário ter mais sucesso ou menos sucesso. Porque pelo comportamento de desespero, do gatilho do medo, o empresário pega a primeira solução financeira que aparece. Aí pega um empréstimo com a taxa altíssima e de repente está perdendo mais dinheiro, está rasgando caixa, está perdendo oxigênio. Então, meu amigo, não venda, não procure clientes para o seu produto. Nesse momento de crise, procure produtos para os seus clientes. Você tem que trazer a solução que o teu cliente precisa. Você, nesse momento, cara, é o braço direito do empresário. Você é um anjo da guarda do empresário. Você talvez é a única pessoa capaz de dar esse suporte para ele psicológico, moral, técnico. Por isso que eu falei, seja fortaleza. Porque as empresas precisam de vocês. Eu posso te garantir, meu amigo e minha amiga, se você for fortaleza para esses seus clientes, você vai conquistar mais clientes. Eu pego pelo meu caso, nós vivemos uma crise grande no período pós-Lula, né? Final do governo Lula, período Dilma. Uma crise gigantesca, uma crise que quebrou muitas empresas. A minha empresa contábil triplicou de tamanho. Porque eu vendia oxigênio. Eu vendia oxigênio. Então, guarda isso. Você precisa vender oxigênio. É assim que se vende na crise. Venda oxigênio. Show de bola. Vamos lá. Galera, nesse momento de crise tem um ponto. Existem variáveis, existem fatores que nós controlamos e fatores que nós não controlamos. Tem coisa que a gente não controla. Por exemplo, a gente não controla a quantidade de pessoas, a quantidade de tempo que nós vamos ter que ficar reclusos. Já existem decisões de cima para baixo. Olha, as lojas vão ficar fechadas tanto tempo. Salvo engano, São Paulo fechou os shoppings até abril, não foi isso? Aqui no meu estado fecharam os shoppings por 30 dias. Shoppings, atividades presenciais, academias. Isso é uma determinação. O empresário não pode ferir com essa regra, senão ele vai ser multado, até criminalmente processado. Tem coisa que está fora do nosso controle. Mas tem coisa que está no nosso controle. E aí, cara, o segredo da produtividade, o segredo é foca no que você tem controle. Não foque no que você não tem controle. O que você não tem controle, você só monitora. Você só acompanha. Foca no que você tem controle. Lembra aquela frase que eu te falei no início? If in trouble, double. Se você está em problemas, duplica. Se você está em problemas, duplica a quantidade de ligações que você faz. Se você precisa de mais clientes, duplica a quantidade de WhatsApps que você manda. Duplica a quantidade de e-mails que você manda. Isso está no seu controle. As suas atitudes estão no seu controle. Então foca nisso, porra. Não fica focando em notícia ruim, desgraça. Porque isso está fora do seu controle. Você não é forte o suficiente para mudar essa realidade. Então gaste sua energia mudando aquilo que você pode mudar. Que é o seu esforço, a sua mentalidade, o seu tempo, o tempo da sua equipe. É hora de dobrar os esforços. E falando aí mais precisamente de vendas, é hora de mandar mensagem para todo mundo, cara. Pega todo mundo com quem você já falou, todas as empresas com as quais você já teve contato, e entra em contato com elas, liga para elas. Olá, tudo bem? Aqui é a Maria, eu sou contadora consultora, eu estou te ligando para saber como é que você está passando por esse momento de crise. Você está conseguindo controlar teu caixa? Não está conseguindo? Pois bem, eu tenho um serviço exclusivo de terceirização do financeiro, que eu posso ajudar você a controlar o seu caixa. E olha, eu tenho interesse em te ajudar, em ajudar a nossa cidade a sair dessa crise. Eu posso dar esse serviço para você em cortesia no primeiro mês para você poder conhecer ele. Mas eu preciso que você domine seus números. Você precisa de oxigênio. Eu preciso te ajudar a controlar seu financeiro. Te ajudar a cortar os gastos que podem ser cortados, a não cortar os gastos que não podem ser cortados. Esse é um ponto importante. Não adianta também você cortar aquilo que mantém tua empresa viva. Tem coisa que você pode cortar, tem coisa que não pode cortar. Então, é um momento de você, enfim, you are in trouble, double. Duplica teu esforço. É hora do empreendedor duplicar o trabalho. A gente que nós aqui nesse canal, nós somos, na maioria, somos empreendedores. Nós não temos salário garantido, né? Nós não somos
servidores públicos que têm salário garantido. Essa galera está tranquila, eles vão continuar recebendo o salário deles. A gente que é empreendedor, precisamos matar um leão por dia, está na hora de matar dois leões por dia. Não tem jeito, cara. E aí, em que posso ajudar? Olha, maluca. Vamos vender mais, Siri? Maluca. Ouvi dizer que de perto ninguém é normal. Ouvi dizer que de perto ninguém é normal. É verdade, meu amor. Muito obrigado. Você vê que até a Siri está falando. Até a Siri está falando, de perto ninguém é normal. Vamos vender, galera. Seu cliente precisa de ajuda, seu cliente precisa de oxigênio. Foca naquilo que você tem controle. Duplica suas ações. Duplica a quantidade de ligação. Duplica a quantidade de e-mails. Duplica a quantidade de mensagens. É hora de partir para cima, cara. Essa live é para isso. É para dar um chacoalhão em você, ó, te mexer, ó. Você sair dessa armadilha que você se colocou. Muitas vezes tem muito contador desesperado. Desarma esse gatilho do medo. Teus clientes precisam de você. Então vamos lá. Vamos para perguntas. Tem bastante pergunta aqui, vamos levantar aqui algumas. Claro, as perguntas que eu souber responder, né, gente? Eu não sei responder tudo. Legal. Pergunta. Vocês conseguem ver a pergunta, galera? Dá um joinha aqui embaixo, só para saber que eu nunca usei essa função direito, então eu não sei se... Vocês conseguem ver a pergunta direitinho? Dá um joinha aqui, por favor, aqui no comentário. Olha quanta gente legal. A Rafa tá comigo, a Dani, o André, a Mônica. Quanta gente boa. Obrigado pela presença, meus amigos. Legal, vocês estão vendo. Pergunta. Pedro, vender para o nicho que está em crise ou criar autoridade no mercado e esperar a crise passar? Legal. Minha sugestão, tá? Tudo aqui são sugestões. Meu ponto de vista não significa que está certo. Como tudo na vida, você vai receber a informação, vai digerir. Se for boa, você retém. Se for ruim, você joga fora. É isso que o nosso corpo faz, né? Quando faz xixi, a gente está jogando fora aquilo que não serviu, ok? E retivemos aquilo que é bom, tá? Então, opinião. Na minha opinião, você tem que focar no nicho que você é bom. Agora não é hora de querer criar autoridade no nicho que você não é bom. Agora é hora de você pegar na tua empresa contábil, olhar para dentro e falar, cara, a maior parte dos nossos clientes estão aonde? Em qual segmento? Meus clientes são indústria, meus clientes estão prestadores de serviço da área de tecnologia, meus clientes são, enfim, seja qual for o segmento de cliente, o grupo de clientes que você tem mais intimidade, agora é hora de você focar nele. Porque com esse cliente você tem identificação, com esse cliente você tem gatilho de prova social. Você pode falar, olha, eu atendo outros clientes que são desse mercado. Isso vai dar mais segurança para o cliente. Com esse tipo de cliente, você vai saber dizer qual é a dor dele. Você vai falar para ele certinho, olha, eu sei que o problema de uma clínica, nesse momento, é esse problema tal, tal, tal. Então, foca nesse cliente que você já tem intimidade. Se aproxima dele, identifica quais são as suas dores e avança neles. Essa é a minha opinião. Ok? Vamos lá. Qual conselho você daria com relação aos funcionários nessa época, já que envolve o financeiro? Não ficou claro para mim qual é o problema em relação aos funcionários, mas veja só, eu fiz uma live na terça-feira em que eu falei muito sobre o que você fazer com a equipe, né? Porta para dentro. Essa live de hoje é mais porta para fora. O que você faz do teu negócio contábil em relação aos seus clientes? Aqui a de terça-feira foi mais com os funcionários. Mas o que a gente tem feito lá é colocar todo mundo em home office. Lá na nossa empresa nós temos todos os nossos sistemas em nuvem, então a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Então a decisão foi, essa semana, de todo mundo trabalhando de casa. E graças ao comprometimento da minha equipe, são pessoas incríveis, está todo mundo produzindo tanto quanto se estivesse no escritório. Isso é bem legal. É importante você manter contato com as pessoas. O home office não é simples, apesar de muita gente fantasiar, mas home office às vezes é problemático, porque você pode ou trabalhar demais ou trabalhar de menos, né? A sua família pode atrapalhar. Então você tem que ter acordos, né? Você tem que ensinar o teu funcionário a trabalhar em home office. Então basicamente é o seguinte, time, precisamos trabalhar em casa, combina com a sua família o horário de trabalho. Como eu falei na live de terça, combina o Pomodoro. Por que é o Pomodoro? Você pega um período, divide parte desse período é de produção focada, parte desse período é de descompressão. Então a cada 1 hora de trabalho, lá na minha empresa é assim, a cada 1 hora de trabalho, 50 minutos de produtividade, 1 hora de descompressão. Mas treina o seu time para isso. Enfim, a minha sugestão é tentar manter o seu time.
nesse momento acho que não vale a pena você demitir pessoas, até porque são famílias que dependem dessa renda. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, pode ser que ela dure menos tempo. Os bons cenários falam em um mês e meio dessa crise. E o que está acontecendo hoje, é óbvio que nós vamos ter muitos danos, não dá para ignorar isso, gente. Mas muito do que se deixou de comprar é consumo represado, as pessoas vão comprar em algum momento. Então é só a gente suportar essa crise e sobreviver a ela, que depois que a crise passar, muito daquilo dos nossos clientes que não estavam prosperando vão voltar a prosperar. Não tem jeito, as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de roupa, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam fazer o que elas têm que fazer. As empresas precisam continuar fabricando. Então, assim, a economia ela vai ter um break, sem dúvida nenhuma, uma queda, ela vai gradativamente se recuperando. E aí vem um ponto. Quem estiver mais preparado, recupera mais rápido. Então agora, nesse momento de crise, é o momento de você afiar o seu machado. É o momento de você estar tinindo, estar focado, aprendendo o que você tem que aprender. Como eu já te falei, o que você tem que aprender é vender oxigênio, aprender a vender oxigênio, aprender a vender propriamente dito, para que você possa sair dessa crise e ajudar mais empresários. Ok? Beleza. Como ser fortaleza? É um desafio. É um desafio. E eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te dizer não, sabe? Eu acho que tem pessoas mais capacitadas que podem te ajudar nisso. Mas eu acho que é importante você pensar o seguinte: você luta por quê? Qual é a sua motivação? Motivação é motivo para ação. Qual é a sua motivação? Eu tenho certeza que aí você tem alguma coisa que te faz brilhar os olhos. Seja seu filho, seja sua filha, seja seus sonhos, seja sua família, sua equipe. Alguma coisa faz teu coração cantar. Eu acho que tem que se prender nessa coisa e pensar nela. Falar, eu estou lutando por ele. Quando a gente luta só por a gente, existe uma tendência da gente se sabotar. E a gente ser armadilha para nós mesmos, né? Então, por isso que muitas pessoas falam, quando eu estou com um projeto de, por exemplo, né, de, sei lá, emagrecer, eu me comprometo com outras pessoas. Porque quando você se compromete com outras pessoas, a chance de você fazer aquilo é maior do que quando você se compromete com você mesmo. Nem todo mundo tem a força de cumprir compromissos que assumiu consigo mesmo. Basta você ver aí a quantidade de intenções de ano novo que são feitas e que não são cumpridas. Eu mesmo tenho várias intenções que eu não cumpri. Mas eu acho que nesse momento, para você ser fortaleza, você tem que pensar naquilo que te move. Qual é a sua motivação? Qual é o seu motivo para a ação? É um bom momento, inclusive, de você pensar nisso, né? Por isso que eu falei, gente, crise é aquilo que os chineses iniciaram essa crise para a gente, né, esse problema, essa contaminação, mas também nos deram muitas lições. Para o chinês escreve crise com duas palavras. Na China, né, eles usam aquele aeroglifo, aquela linguagem de desenho, e a palavra crise se escreve com a junção de duas palavras, perigo e oportunidade. Quando você junta as duas palavras, perigo e oportunidade, surge a palavra crise em chinês. E nós precisamos ver as oportunidades que estão dentro dessa crise. E nós temos muitas oportunidades, seja com clientes, seja dentro da gente mesmo. É o momento para você repensar sua empresa contábil, é o momento para você aprender a vender, é o momento de você aprender a oferecer novos serviços, é o momento de você se fortalecer, de você encontrar a sua motivação. Então, assim, aproveita as oportunidades que essa crise está trazendo. E ser fortaleza, para mim, passa por isso. Encontrar o seu motivo para a ação. Vamos ver aqui. Como fazer quando está iniciando o escritório e ainda não tem cliente? O que eu posso vender? Cara, você chegou no momento certo. Você especificamente precisa participar do Desafio 2020. O Desafio 2020 está rolando essa semana. Começou segunda-feira, sexta-feira, amanhã é a última aula. São 3 aulas em que eu vou te ensinar a conquistar ao menos 20 clientes nesse ano de 2020. E olha, esse desafio está mantido. Você vai conquistar ao menos 20 novos clientes em 2020. Porque as empresas precisam de contadores consultores. As empresas precisam de oxigênio. Elas não são capazes de encontrar oxigênio sozinhas. Elas precisam de ajuda. Então você precisa participar do Desafio 2020. Eu estou te ensinando em aulas gratuitas. É um treinamento online e gratuito para você poder aprender a vender oxigênio. Então, se você não está participando do Desafio 2020 ainda, terminando essa live, você vai no meu perfil. Você clica lá, tem um linkzinho na minha bio, né, no perfil do Instagram, e tem lá um link para você se inscrever gratuitamente. Tá bom? Não perde a oportunidade, porque o Desafio 2020 é gratuito, mas ele vai acabar nesse final de semana. Tá bom? Tem alguém aqui participando do Desafio 2020, cara? Manda um eu aqui no comentário, por favor, só para saber se tem alguém
do desafio com a gente. Ah, legal, Luana, o Márcio. Show de bola. Contabilidade Cursinho, Eliana, que legal. Vanessa está comigo também. Bacana, gente. Obrigado aí pela presença. Espero que vocês estejam gostando aí do Desafio 2020. Estou recebendo lá no grupo do Facebook centenas de mensagens. Aí temos quase 1000 membros lá no grupo do Facebook, que são as pessoas que querem baixar os modelos, enfim. Lá estão modelos de contrato, modelos de proposta. Tá bem bacana. Empréstimo na crise é viável? Depende. Depende do cenário. Isso aí tem que ser uma análise mais individualizada. Não dá para você dar uma resposta padrão. Mas pode ser que o empréstimo seja, sim, um caminho. Pegar capital de terceiros, né? É claro que, assim, antes de você buscar fazer empréstimo, o certo é você primeiro cortar na carne. Não adianta você buscar empréstimo e manter o prolabore dos sócios alto. Não adianta. Agora é a hora dos sócios entrarem no prejuízo também. Corta na carne dos sócios. Corta na carne, por exemplo, o que eu tenho visto muitas empresas contábeis fazerem, é um insight, né? É você, uma vez que o funcionário não vai mais trabalhar na tua empresa, ser dispensado de pagar vale transporte. De repente, reduzir o expediente de trabalho para 6 horas, porque assim você fica dispensado de pagar vale alimentação. Claro que isso já tem um impacto no funcionário. Aí você já começa a mexer no bolso do funcionário. Mas assim, antes de pegar empréstimo, o ideal é você fazer o ajuste dentro de casa. Porque não adianta você pegar empréstimo, dinheiro de fora, se tu tá todo bagunçado dentro, né? O que você vê muita empresa é isso. Empresas que estão toda desorganizada, estão com gastos indevidos, pagando tarifa bancária altíssima, pagando uma porção de coisa que não tinha necessidade e vai pegar um empréstimo. Então ela não corrigiu a causa do problema. Ela tá só buscando o oxigênio, mas ela ainda está com um problema no pulmão. Então assim, você como contador consultor, você tem que ser capaz de ajudar nesses 2 pontos. Organiza o financeiro primeiro e depois sim pensa em fontes de capital de terceiro. Lembrando, faz pesquisa, faz a concorrência funcionar. A taxa básica de juros está baixíssima, o governo está, por conta da crise, facilitando o empréstimo. Só que, cara, os bancos são entidades privadas, e vou dizer para vocês, eles nem sempre pensam na gente. O banco quer lucro. Então, assim, se você não fizer a concorrência funcionar, pedir proposta em vários bancos, você pode pegar um empréstimo caro. Essa é a realidade. Então, assim, é nesse momento que você, contador consultor, se prova ainda mais importante, porque o empresário não tem essas orientações. Ok? O meu amigo Robson me chama. Pô, Robson, chegou agora, cara. Já chegava, mas você tinha chamado. O que é necessário fazer para ser um destaque na contabilidade? Legal. O ideal é que você escolha um segmento de clientes para você criar intimidade. Importante você escolher um nicho de clientes que você saiba que você sabe que você dentro de você tem forças e você consegue ajudar esse nicho, você consegue dar suporte para ele. E aí você fazer como eu fiz com você. Olha só, nós tivemos, sei lá, centenas de pessoas passando por essa live hoje. Por quê? Porque eu levo conteúdo para vocês. Então o que faz vocês, temos aí 79 pessoas ao vivo agora, obrigado mais uma vez pela tua presença. O que faz você ficar 1 hora comigo é que eu estou levando conteúdo para você. Conteúdo que é útil para você, conteúdo que te agrega valor. Então uma estratégia muito poderosa para você construir autoridade é você primeiro escolher um segmento. No meu caso, o meu segmento são os empresários contábeis, são os contadores que empreendem, ok? Esse é meu subnicho. Então não estou falando com todo mundo, não estou falando com o Brasil todo. Estou falando só com os empresários, os contadores que são empresários e que querem se diferenciar, querem virar consultores. Esse é o meu subnicho. Então escolha o seu subnicho e leve conteúdo para ele, conteúdo de valor e conteúdo gratuito. Esse é o segredo para você fazer. E óbvio, com consistência. Você viu que eu estou essa semana toda dando aula para você na segunda, live na terça, aula na quarta, live na quinta, aula na sexta. Respondo todo dia centenas de mensagens aqui no Instagram, por e-mail. Então, assim, é uma atividade que gasta energia, mas a gente fica feliz de ver a transformação que acontece. Ok? Nosso tempo já está acabando. Vamos lá. Inadimplência vai aumentar. Fazer o quê? Como eu falei, minha inadimplência aumentou. O que fazer? Primeiro, com os clientes atuais, manter contato com eles para entender o que está acontecendo. Entender por que essa inadimplência está aumentando. Na maioria das vezes, ele não está te pagando porque falta oxigênio, falta caixa. Então, o que você faz? Na minha opinião, se propõe a ajudar esse cliente.
Marca uma ligação para ele, você pode fazer isso online, para você interpretar os números para ele. Se ele não tem números, faça você a terceirização financeira, faz em cortesia um mês. Porque se você ajuda esse cliente, você é o primeiro a receber, tá entendendo? Se você cuida do financeiro do cliente, o primeiro a receber é você. Agora, se você não cuida do financeiro do cliente, você vai ficar no final da lista de prioridades. O cliente vai preferir pagar os funcionários, que estão lá o tempo todo com ele, que se ele perde o funcionário para de produzir, ele vai preferir pagar a energia elétrica, que você não corta, o gás você não corta. A gente, agora, se cortar o serviço contábil, qual é o dano para o cliente? O imposto não está gerando simples. O cara vai ficar alguns meses sem pagar. Cara, o dano agora ficou pequeno. Então, assim, ou você entrega mais valor para o cliente, ajuda ele a ter oxigênio, ou você vai sofrer ainda mais com a inadimplência. Então, o que eu faria é isso. Tem inadimplência, se aproxima do inadimplente, ajuda ele a ter clareza financeira para que você seja o primeiro a receber. E, paralelo a isso, conquista mais clientes. Como conquista mais clientes? Não dá tempo para falar, faltam só 3 minutos para a live terminar. Participa do desafio 20 em 20. O desafio 2020 está no ar, é essa semana. Eu vou te ensinar a conquistar ao menos 20 novos clientes nesse ano de 2020. E é 20 novos clientes de ticket médio alto, ticket médio acima de R$1.000. Ou seja, você vai ter a oportunidade de botar R$20.000 por mês a mais no caixa da sua empresa se você aplicar essa metodologia que eu estou te ensinando gratuitamente nessa semana. Então você tem essa semana para participar do desafio. Passou essa semana, acabou. Nessa crise, devo ativar o gatilho do medo com mais afinco? O gatilho do medo está preparado, cara. Agora é o momento que você tem de mais sensibilidade das pessoas, né? O medo está acontecendo generalizado. Então, assim, o cliente sabe do medo agora. Então, não é um medo que você precisa colocar, só que é um medo diferente. O medo, muitas vezes, que a gente tem que fazer com o empresário é para ele andar certinho, né? Para ele emitir nota fiscal de tudo e tal. Agora, o medo é para ele não quebrar. E quando ele sabe disso. Então, quando você se propõe a ajudá-lo a ter oxigênio, a ter caixa, isso se torna uma oferta irresistível. E aí a diferença que separa os contadores consultores dos contadores tradicionais, dos contadores despachantes. Os contadores despachantes, a tendência é eles continuarem parados, só querendo cuidar dos impostos e cuidar da folha. Os contadores consultores são o exército que vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. São aqueles contadores que vão ajudar os empresários a tomar melhores decisões. O pequeno empresário precisa do contador. O único profissional que está perto do pequeno empresário, que pode ajudar o pequeno empresário a sair dessa, é o contador. Porque o pequeno empresário não tem consultores, não pode contratar consultores, o pequeno empresário muitas vezes não tem acesso à educação, ele não pode fazer MBAs, não pode fazer cursos, então ele é vulnerável. O pequeno empresário brasileiro é vulnerável. Ele precisa de alguém para guiá-lo nessa transformação. E esse alguém é você. Tá vendo que é você, esse dedo na tua cara aqui? É você. Você tem essa responsabilidade, você tem esse poder. E por isso que eu estou fazendo essa live, para te mobilizar, para que você acorde para essa missão. Está nas nossas mãos fazer a nossa parte para mudar o jogo. Galera, começou aqui a contagem regressiva, 1 minutinho para acabar a live. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês nessa quinta-feira, no meio de tantas notícias ruins, né, de tanta coisa que a mídia está botando para a gente. Você está aqui, dedicando tempo para a gente conversar. Eu fico muito feliz aí pela tua confiança, muito feliz por você estar comigo. Você sabe, eu acredito que o contador é a chave para mudar o Brasil. Está na mão dos contadores consultores, a transformação. E nesse momento é o momento que as empresas precisam mais da gente. É o momento que o empresário precisa de suporte. Suporte psicológico, de ter alguém com quem conversar, alguém com quem chorar suas pitangas, faz parte. Apoio de ideias, como eu te falei aí, da questão da concorrência bancária, de controlar o financeiro, de tomar decisões certas, de buscar o que eu faço com meus funcionários, se eu dou férias coletivas, se eu coloco eles, se ele vai trabalhar físico ou não vai, enfim. Ele precisa ter alguém com quem conversar. Esse alguém é você. Se você fizer isso com seus clientes, se você ajudar os seus clientes e os seus potenciais clientes, você vai crescer na crise. Você tem a oportunidade de crescer na crise, porque tudo que o empresário precisa é de um contador consultor, um anjo da guarda do lado dele para ajudá-lo. E essa é a minha convocação para você. Seja fortaleza. Sua família precisa de você, sua equipe precisa de você, seus clientes precisam de você. É a hora de nos unirmos, e eu espero aqui poder estar nessa jornada junto com você, para congregar esse exército do bem e a gente passar por essa juntos. Fechado? Beijão para todos, ó. Mandar um beijo especial para vocês aí, ó.
André está com a gente, o Júnior, o Elton, Jéssica, Vanessa. Tem gente que... Priscila, Adriana, Nelly. Galera, obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até breve. Amanhã tem aula, hein? Te espero.